divulgação científica, a popularização da ciência é um importante instrumento de inclusão social na medida em que abre possibilidades para os jovens afrodescendentes na Bahia, né? A gente perceber que a gente está dando um caminho, pode estar dando um caminho alternativo à violência e à exclusão realmente que esse segmento tem sido vítima. Então, popularizar a ciência é um instrumento fundamental para a retirada desse público da situação em que está para um outro patamar, né? Um patamar em que seja um jovem promotor de desenvolvimento para o próprio Estado. E ao invés de ser problema, ele passa a ser uma solução. O Instituto Steve Biko tem um projeto de estímulo à ciência para jovens afrodescendentes chamado Oguntec, que visa justamente despertar no jovem negro o interesse pelas áreas de ciência e tecnologia, né? Sendo que essa área é uma área que foi completamente retirada dos sonhos dos jovens negros, dada a educação deficiente que nós temos no Estado e no Brasil como um todo, que marginalizou esse público-alvo. E hoje, com um programa como o Oguntec, a gente busca estimular esse jovem a essa retomada de ver o conhecimento como um instrumento importante de ascensão social. Recentemente, nós tivemos uma de nossas colaboradoras que ganhou o Prêmio Jovem Cientista, né, de 2008. A astronomia pode, não só pode como deve ser interpretada como instrumento de formação, pelo seu caráter típico interdisciplinar, em que pode dar uma formação mais completa, mais íntegra do ser humano, entendendo a natureza em que ele está, a Terra, entender todo o histórico da humanidade, no desenvolvimento dos conhecimentos da astronomia, todos os aspectos científicos, políticos, econômicos, sociais, culturais, do momento em que o tema foi abordado, como se desenvolveu essa ciência, para poder entender que o ser humano não está isolado, e também os tópicos da ciência não estão isolados, tudo forma um todo, forma um conjunto. E eu costumo defender que a astronomia é uma típica área de conhecimento que demonstra essa interdisciplinaridade, este passeio por diversas áreas do conhecimento, como nós costumamos dividir. Anísio Teixeira vem desenvolvendo desde 2007 políticas voltadas para a popularização da ciência, ou melhor, para a democratização das ciências, nas áreas de formação inicial e continuada, experimentação e inovação educacional. Pois a premissa do trabalho de Anísio Teixeira, que visa colocar inovação e experimentação educacional como sendo o centro da atividade pedagógica, como sendo parte da praxis pedagógica, vem sendo colocado e materializado no Instituto Anísio Teixeira. Nesse sentido, tanto os professores quanto alunos são convidados a participar de atividades de formação continuada. Nesse sentido, nós temos uma parceria maravilhosa com a Fundação Oswaldo Cruz da Bahia, o Laboratório Gonçalo Muniz. Temos também uma parceria com o Instituto de Biologia da UFBA, com a Faculdade de Enfermagem da UFBA também, com demais outros parceiros, com a Fundação Steve Biko, que visa não só popularizar e democratizar a ciência no sentido clássico, tradicional da palavra, mas incluir, porque não adianta popularizar, democratizar, se você não atende às camadas excluídas. Nesse sentido, a democratização tem que ser radical, não pode ser democratizar para conhecer um termo ultra especializado e esse termo não ter uma conotação, não ter uma repercussão dentro da sua existência. Nós queremos que essas atividades possam ser vivenciais, como o Freinet fazia. O Freinet examinava a natureza, passeava, pedia aos alunos que observassem e depois, em sala de aula, cada um relatava a sua experiência, para depois sim a fórmula, para depois sim o conceito, para depois sim dizer por que vale a pena juntar, associar o que foi visto, observado, experimentado, com o que está sendo exposto pelo professor. Então, esse é o espírito do trabalho do Instituto Anísio Teixeira, que nós tentamos, humildemente, fazer valer. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia tem nos seus eixos de trabalhos 3 grandes áreas. A área de fortalecimento da base científica, a área de popularização da ciência e a área de tecnologias sociais
com desenvolvimento de projetos na comunidade. Além dessas 3 grandes áreas, nós temos como áreas prioritárias o Parque Tecnológico, que vai acontecer a sua inauguração no final desse ano, das obras viárias do parque, e todas as possibilidades de inovação em pesquisa e desenvolvimento. Um evento como esse, ele tem sua importância na formação dos alunos da FTC, eu acredito, e no sentido de discussão da produção do conhecimento que é feita na universidade. Hoje, a sociedade de conhecimento não exige só produção, mas que haja também uma democratização dessas informações e que elas cheguem às pessoas mais interessadas, que são as pessoas que necessitam desse novo conhecimento.